E agora, uma mensagem de fé para o seu coração, com o pastor Lourival Pereira. Abra sua Bíblia, Marcos 3, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Vamos ler. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse Jesus ao homem: estende a mão. E ele estendeu a mão, e a sua mão foi completamente restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a sua vida. Diga graças a Deus. Meus irmãos, eu quero falar sobre o tema: o Cristo que está acima da religião. O texto que lemos é uma história recheada de lições que irão revitalizar a tua vida, a minha vida, seja em que área for. Revitalizar é melhorar, é transformar, é restaurar. São lições fortíssimas da palavra, mas que só podem ser entendidas se discernirmos que Jesus, Ele está acima da religião. É a história de um homem que estava na igreja, no templo judaico, e Jesus estava ali, com ele muitos religiosos, fariseus, escribas, os homens religiosos da época de Jesus. E tinha muitas pessoas na igreja. E aquele homem está ali, doente, e a sua enfermidade era que uma das suas mãos era mirrada, não desenvolveu, não tinha uma boa aparência. Fico imaginando como esse homem viveu muitos anos carregando essa doença. Quantas vezes ele teve vontade de acariciar o rosto da sua esposa com aquela mão, seus filhos com aquela mão, mas não era possível em função da sua enfermidade. Mas só que ele estava ali na igreja. E acontece algumas coisas desse contexto, desta cura, que eu queria dizer à igreja: a importância de você entender que Jesus, Ele está acima da religião, dos dogmas, das tradições, de qualquer religião. Estou trazendo esse tema para você saber o que pregamos, o que cremos e o que estamos lhe propondo nesta igreja. O nosso compromisso aqui é falar de Jesus, que está acima de tudo, acima dos dogmas, das doutrinas, das tradições de qualquer igreja. Um Cristo que não pede licença para fazer o que quer, porque é um Cristo soberano e que está acima de tudo. E Ele está aqui nessa noite. Ele trouxe você aqui. E quais são as lições que nós encontramos desse texto a respeito de Jesus, a respeito da fé, a respeito do cristianismo? Preste atenção, por favor, para que você saiba que Jesus está interessado em se revelar a você e a cada um de nós que estamos aqui. A
primeira lição que esse texto nos ensina é que a religião anda sempre lado a lado com a necessidade humana, e isso é perigoso. Desde sempre, a religião sempre andou lado a lado com a necessidade do homem. E por causa da dor do ser humano, dos dilemas de qualquer pessoa, dos enfrentamentos que cada pessoa tem na vida, ela é levada a abraçar qualquer religião que possa apresentar para ele e para ela uma solução. Porque quem está morrendo afogado, quem está com dores terríveis, quem está decepcionado com a vida, se apresentar algum tipo de solução a esta pessoa, ela é levada a agarrar, a aceitar sem questionar, porque a dor é grande demais. E esse homem está aqui doente, e naquela igreja cheia de religiosos, foi assim e será sempre assim. Por isso, quero lhe trazer ao coração e à sua mente que você tem que ter muito cuidado na hora da necessidade. É só você olhar para as religiões que temos no planeta. Tem todo tipo de religião. Tem religiões que os seus adeptos adoram a vaca, o boi, o rato. Tem religiões que acreditam que você tomando banho num determinado rio, você vai purificar os seus pecados. Tem religião que ensina que se você entender pelo ensinamento deles que o seu sofrimento é um karma, você tem que pagar teus pecados, reencarnar e nascer de novo e pagar os teus pecados. Tem religião para todo tipo de gosto. Mas Jesus disse, para você não errar, para que eu não erre, Ele foi muito claro, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso Ele se apresenta como sendo o caminho para Deus. Você já deve ter ouvido a respeito do ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus, e a Bíblia diz que isso é mentira. Não é porque se fala de Deus em um determinado lugar, que aquele lugar de fato adora o Deus verdadeiro. E para não errar, você precisa saber que o caminho para Deus se chama Jesus Cristo. Ele é o único capaz de mudar a sua história e levar você até o Pai. Porque foi Ele que morreu, foi morto, crucificado, ressuscitou no terceiro dia para te dar e me dar a salvação da nossa alma. Essa é a primeira lição. A religião é uma escada que tentamos alcançar Deus. O cristianismo é uma escada onde Deus desce através de Jesus em busca de cada um de nós. Aqui Jesus está no templo, e a visão de Jesus é diferente da dos fariseus. É muito claro que a religião se preocupa com dogmas e Jesus se preocupa com a necessidade do ser humano. Então essa é a primeira lição. Tome muito cuidado com a necessidade, que ela pode levar você por caminhos que não tem nada a ver com o caminho de Deus. Segundo lugar, a segunda lição desse texto é que a tradição, preste atenção nisso, a tradição religiosa tem a capacidade de cegar o entendimento das pessoas para as verdades da Bíblia. Diz o verso 2, que os religiosos da época, os fariseus, cheios de tradições religiosas, a crença dos fariseus